Olá, querido aluno, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui comigo, Rômulo Trindade, e é um prazer muito grande estar aqui com você. Esse aqui é meu primeiro vídeo aqui no YouTube e para mim é uma grande honra poder lançar esse projeto que há muitos anos eu sonhava em poder lançar aqui também. Muita gente me perguntava, professor, poxa, eu queria tanto ver sua aula no YouTube, queria tanto que ter a possibilidade de além da escola poder revisar algum conteúdo, e esse projeto ele foi criado com esse intuito, para ajudar pessoas como você, que de repente não tem tanto tempo de estudar e que precisa de um material que vá direto ao ponto para ensinar você o que você tem que fazer lá na prova de conhecimentos bancários. Esse projeto, quando ele foi criado, gente, ele tem um motivo especificamente: ajudar pessoas que não têm condição financeira de repente pagar um cursinho para poder estudar, ajudar pessoas que não têm tanto tempo quanto muitos outros têm para estudar, e ajudar pessoas que têm o interesse e a vontade de mudar de vida. Por quê? Porque o estudo mudou a história da minha vida, e eu tenho certeza absoluta, ele vai mudar a história da sua vida também. Tá legal? Eu tenho certeza, eu não sei com quem eu estou falando agora, não sei quem está assistindo essa minha aula nesse exato momento, ou que horas você está assistindo, ou de onde você está assistindo. Mas eu quero te dizer uma coisa: esse esforço, essa dedicação que você está tendo agora para poder estudar, ela não é em vão, ela não vai ser em vão. Porque um dia eu também tive um desejo muito grande de mudar de vida, e eu comecei a fazer uma série de loucuras para poder aprender. Na época não tinha YouTube para a gente poder estudar, então o que eu fazia? Eu pegava meus cadernos, ou imprimia alguns materiais da faculdade, que era permitido ali, eles davam ali uma certa cota de impressão pra gente, e eu pegava aqueles papéis, ia montando a minha apostila e ia estudando. E um dia, graças a Deus, Deus me abençoou e eu passei em 8º lugar no Banco do Estado do Pará, passei em 28º no Banco da Amazônia, passei também em 28º em administração no Banco da Amazônia, e graças a Deus, gente, tô aqui no Banco do Estado do Pará, muito feliz, porque eu tenho certeza que onde eu cheguei teve um propósito. Esse propósito é poder criar esse curso para você, para ensinar você conhecimentos bancários. Tá legal? Então eu espero que abençoe sua vida, eu espero que a gente possa chegar em todo o Brasil e auxiliar você nesse estudo que é tão importante para essa prova que você vai fazer. Tá legal? E essas aulas que a gente vai ministrar agora, elas são todas voltadas para o Banco do Brasil, tá bom? Então, eu vou te dar uma série de dicas ao longo desse curso para ajudar você a fazer uma ótima prova lá, poder fechar e gabaritar esse assunto, que é um dos assuntos mais importantes em diversas provas por aí, tá legal? A gente está vivendo um momento muito bacana na área, no meio bancário hoje em dia, porque você tem vários concursos ocorrendo, né? Já teve Banco do Estado do Pará, já teve Banese e outros, Caixa Econômica, Basa, e parece, pessoal, que não para de vir concurso para banco. E aqui a nossa intenção é estar do seu lado até você passar, tá legal? Bom, eu não tô muito acostumado com esse negócio não, tá? Mas eu vou logo pedir para você deixar aqui, se inscrever no nosso canal, acho que é assim que fala, né? Se inscreve no canal, aí se gostar, deixa o like, não esquece de deixar o like. Se você gostar, se não gostar, deixa pra lá, tudo bem, eu melhoro, eu prometo que vou melhorar, tá legal? E se você quiser saber as notificações, né? Acho que tem um botão aqui, gente, acho que é chamado... Como é, gente? É um sininho, um tal de sininho aí. Procura um tal de sininho aí, clica aí também para você ficar recebendo as notificações aqui desse canal, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudar muito você, tá legal? Bom, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, e eu vou hoje te dar uma aula sobre introdução do Sistema Financeiro Nacional. Mas não é uma aula qualquer não, é literalmente a gente vai te direcionar o que você tem que saber em cada assunto, ou se focar em cada assunto quando a gente tiver tendo uma aula específica sobre ele. Tá legal? Bacana? Então vem pra cá, vem comigo. É isso aí, galera. É isso aí. Vamos agora para nossa introdução ao Sistema Financeiro Nacional. Beleza? Bacana? E olha só o que eu trouxe aqui para você, tá bom? Para você que está começando os estudos em conhecimentos bancários, eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é o mercado onde você vai trabalhar, tá legal? E qual é o mercado que eu vou trabalhar? O mercado onde eu vou trabalhar se chama Sistema Financeiro Nacional, tá legal?
E aí, eu queria muito que você tomasse um cuidado. Por quê? Porque o Sistema Financeiro Nacional, que é o mercado onde você vai trabalhar, muitas vezes em prova, ele é chamado de forma errada, né? A prova, para enganar você, o que ela tenta dizer? Ela tenta dizer que o Sistema Financeiro Nacional é um órgão, é uma entidade, é uma autarquia, e não tem nada a ver com isso. Sistema Financeiro Nacional é basicamente o mercado onde você vai trabalhar. É um mercado onde ocorrem as transações financeiras. Beleza? Bacana? Então, muito cuidado, principalmente no estudo de conhecimentos bancários, porque a gente trabalha muito a questão da sigla, tá, gente? Sigla é uma coisa que cai bastante em prova, muito, muito mesmo, tá legal? Principalmente na prova de conhecimentos bancários. E como vai ter várias siglas, eu já indico você a não estudar por sigla, tá bom? Beleza? Para com esse negócio de estudar por sigla, não quero ver, na verdade, você fazendo isso. Eu quero literalmente que você aprenda a falar Sistema Financeiro Nacional, tá legal? E se acontecer, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Se acontecer de aparecer SFN, cuidado, tá legal? Sistema Financeiro Nacional, ou SFN, não é um órgão, não é uma entidade, não é uma autarquia, não. O que que ela é? Ela é um mercado onde você vai trabalhar esse ano em nome de Jesus. Vai colocando logo um amém aí, já deixa bota um amém, coloca um amém aí, deve ter comentário nesse negócio, né? Então coloca um amém lá nos comentários, porque tenho certeza absoluta, você vai passar esse ano em nome de Jesus, beleza? Vem pra cá comigo, vamos ler um pouquinho esse texto aqui, que ele é muito importante, e essa leitura vai fazer você entender o mercado onde você vai trabalhar, beleza? Olha o que ele vai dizer para você, ele fala assim, ó, o mercado financeiro corresponde a um ambiente de negociação de qualquer tipo de ativo com valor financeiro. Bom, no sistema financeiro, o principal produto que a gente vende é o dinheiro, né? Então, o produto mais comercializado dentro dos bancos é dinheiro, tá legal? E aí, gente, esse mercado ele é um mercado muito grande, ele tem várias ramificações e várias formas de organizar, beleza? Mas olha só que é interessante, né? Tudo que envolve operação financeira, ele está aqui dentro do sistema financeiro. Então, por exemplo, operações com títulos. Existem alguns títulos, como CDB, como RDB, como títulos públicos, que vale dinheiro. Então, se vale dinheiro, está no sistema financeiro nacional. A própria moeda, né? Quando a gente faz um empréstimo, essa moeda está ali correndo dentro do sistema financeiro nacional, tá legal? Bom, quando você faz operações com ações, com qualquer outro tipo de mercadoria que a gente fala, né, que pode ser negociada na bolsa, até porque para muita gente não sabe, tá? Muita gente não sabe, mas dentro da bolsa de valores também se opera com alguns tipos de mercadoria, soja e outras coisas por aí, tá legal? Milho, várias outras commodities, tá legal? E como a gente falou aqui, ó, commodity e o próprio câmbio, tá? Então, operar no sistema financeiro não é só operar em moeda brasileira, é também operar em moeda estrangeira, beleza? Bacana? Então, isso que eu acabei de ler com você é o sistema financeiro como um todo, ou seja, o mercado onde você vai trabalhar. Cada um de vocês que está assistindo a minha aula agora vai ser direcionado, quando entrar no Banco do Brasil, para alguma área. Um de vocês, por exemplo, vai trabalhar com crédito o dia todo, ou seja, vai emprestar dinheiro o dia todo. Quando eu entrei no Banco do Estado do Pará, era o que eu fazia basicamente. Todo dia eu captava dinheiro para poder emprestar para o meu cliente. Captava dinheiro para poder emprestar para o meu cliente. Alguns de vocês podem ir, por exemplo, para o mercado de câmbio. Prof, o que é o câmbio? Operação com moeda estrangeira. E eu também passei muitos anos da minha vida trabalhando na área de câmbio do Banco do Estado do Pará. Tá legal? Ok? Bom, existem outros mercados também. Então, alguns de vocês, por exemplo, pode ser direcionado para o mercado de capital. O que seria o mercado de capital? Seriam as operações em bolsa de valores. Ou seja, alguns de vocês, de repente, você já tem uma experiência, né? Você já trabalha ou tem curso dentro da área ou certificações que te permitam trabalhar nessa área. De repente, o Banco do Brasil receba o seu currículo e fale, olha, não vou colocar o Henrique não na parte de crédito, vamos colocar ele lá para operar com a Bolsa de Valores, porque ele já tem experiência, vamos botar a Paula para fazer isso, o Vitor. Vai depender muito, pessoal, na verdade, da tua experiência, tá? Quando você é aprovado, você vai basicamente apresentar o seu currículo e o Banco do Brasil vai analisar ali a melhor forma de encaixar você naquilo que realmente você tem mais experiência e que pode ali acabar auxiliando o banco e no crescimento que a gente tanto quer. Tá legal? Ok? Bom, além desses três mercados, que é crédito, câmbio, capital, tá legal? Nós também vamos ter um mercado que a gente chama de mercado de moeda, que muita gente não conhece, né? Muita gente não conhece, mas o mercado de moeda, ele nada mais é do que o mercado
onde ocorre operações entre bancos, tá? Então, besta é a gente que acha que, de repente, o Banco do Brasil não faz operação com o Banpará, ou que o Banpará não faz operação com o Itaú, ou com o Bradesco. Ao contrário, todo dia eles se ligam. Eu já até trabalhei durante alguns meses perto dessa carteira, né, que trabalha com isso no Banco do Estado do Pará, e literalmente é um ligando para o outro. Então, é o Bradesco ligando para o Banpará ligando para o Itaú e fazendo operação entre si. Esse mercado, ele é chamado de mercado de moeda, tá legal? Mas, presta atenção numa coisa, às vezes na prova, ele aparece como mercado monetário. Tá? Monetário. E às vezes na prova também ele aparece como mercado interbancário. Opa, errei aqui, né? Deixa eu tentar apagar aqui para ficar mais bonitinho, né? Pronto. Então, às vezes, ele aparece como mercado interbancário. Bacana? Legal? E aí, a minha missão hoje da minha aula é essa, é justamente a gente poder ensinar um pouquinho você aqui sobre cada um desses mercados, tá bom? Claro que não aprofundadamente, porque isso aqui é uma aula de introdução ao sistema financeiro, mas poder logo te preparar para o que você vai ter de aula dentro de cada um desse tema, porque nós vamos andar em todos esses mercados aqui. Se você for ver, na verdade, o teu edital ele foi criado dentro de cada mercado desse. Então, tem assuntos dentro do mercado de moeda para estudar, assuntos dentro do mercado de crédito, assuntos dentro do mercado de câmbio. Cara, câmbio é uma coisa que cai bastante em prova, assuntos dentro do mercado de capital. Então, eu já vou logo te preparar nessa aula para o que você vai encontrar. E aí, quando você tiver as suas primeiras aulas sobre esse tema, não vai ficar tão difícil para você entender. Beleza? Bacana? Então, vamos agora aprofundar cada mercado desse, tá? Claro que não é um aprofundamento, porque, claro, esses mercados eles são bem extensos, a gente vai ver muita coisa. Mas eu quero realmente te preparar para o que você vai encontrar em cada mercado desse nas nossas próximas aulas. Então, ó, mais uma vez, segue a gente aí, tá legal? Ó, segue a gente aí, porque eu tenho certeza absoluta, você não vai se arrepender, você vai ter as melhores aulas de conhecimentos bancários para ajudar você nesse período de estudo, tá legal? Beleza? Ó, até coloquei aqui para você, ó, Prof. Rômulo Trindade, ó, Prof. Rômulo Trindade, segue a gente, que eu tenho certeza absoluta, a gente vai ajudar você a mudar de vida, tá bom? Vem para cá, vem comigo, vamos pro primeiro mercado, que é um mercado interessantíssimo, que é o mercado monetário, que é justamente um mercado que muitas pessoas não conhecem sobre ele, tá legal? O mercado monetário, ou o mercado de moeda, ou o mercado interbancário, tá? Que a gente acabou de ensinar isso aqui para você, tá legal? Esse mercado, especificamente, ele é um mercado onde ocorrem operações entre bancos, tá? Por isso que muitas vezes ele é chamado de mercado interbancário. Só que você tem que saber algumas especificidades desse mercado. Primeira coisa é que a maioria das operações que ocorrem entre bancos, tá? A maioria das operações, não todas, tá? Mas em sua grande maioria, elas acontecem no curtíssimo prazo. O que seria, professor, esse curtíssimo prazo? Basicamente, a maioria das operações dentro do mercado monetário ou mercado interbancário, elas ocorrem da seguinte forma: eu empresto para você hoje Banpará, mas amanhã você me paga. Eu empresto para você hoje Bradesco, mas amanhã você me paga. Então, a maioria das operações, elas ocorrem entre um dia e outro. Então, a gente gosta muito de usar esse termo intradia. É uma operação intradia que a gente diz, tá legal? Então, de fato, de realidade, gente, o banco, ele ganha dinheiro toda hora, tá legal? Ele não ganha só dinheiro quando empresta para você. Ele ganha dinheiro também emprestando para outro banco, em empréstimos desses de um dia, tá legal? E aí no outro dia ele já recebe esse dinheiro de volta com juros e correção monetária, tá legal? Então mesmo que seja assim um percentualzinho pequeno, mas quando a gente joga ele em um volume maior, isso realmente vai fazer muita diferença no cofre dos bancos, tá legal? Então é bom você saber que o lucro do banco não vem só de operações que ele faz para os seus clientes, mas também faz operações com outros bancos. Beleza? Bacana? Então fica essa dica aí, tá? Então, por isso que eu tomei esse cuidado, ó. Geralmente, opa, volta, né? Geralmente, deixa eu pegar aqui a marca-texto, ó. Geralmente acontece em um dia. Claro que existem outras operações entre bancos que têm um prazo maior, mas a maioria delas ocorre dentro desse período. Beleza? Bacana? Então, ó,
realizadas entre instituições financeiras. Mas aí tem um outro detalhe que eu queria que você lembrasse. Dentro do mercado interbancário, ele também ocorre operações entre o Banco Central e as instituições financeiras. A gente vai chegar em algum momento das nossas aulas, nos próximos vídeos, em que eu vou ensinar para você que o Banco Central empresta dinheiro para outros bancos, tá bom? Inclusive, a gente tem até um nome que a gente dá para isso, que é operação de redesconto. Tá bom? Então, esse mercado monetário, ele não ocorre só operações entre bancos, mas também ocorre operações entre o Banco Central e as instituições financeiras. Tá legal? Bacana? Então, esse também é um mercado que ocorre operações entre essas instituições financeiras e o Banco Central. Tá legal? Bom, olha só que interessante, existem alguns termos que eu preciso que você grave. Você vai notar que as aulas de conhecimentos bancários, elas estão carregadas em termos. Então, quanto mais você gravar esses termos, mais fácil vai ser você entender aquela determinada questão que, de repente, usou termos técnicos para fazer a questão. Beleza? Bacana? Leia comigo, então. Eu vou dizer assim para você, ó. Principais operações entre bancos, ó. Empréstimos interbancários, que eu acabei de dizer para você, ó. Operações de curtíssimo prazo entre bancos para ajuste de caixa. Prof, por que ajuste de caixa? Para você entender, basicamente, o motivo de um banco emprestar dinheiro para outro banco, é porque nós temos um saldo que nós precisamos manter lá no Banco Central. Quando aquele banco naquele dia não tem aquele saldo suficiente, ele não pode dormir sem aquele saldo lá. Afinal de contas, se eu não... Imagina que o Banco Central diz para mim que eu tenho que ter 50 milhões lá no Banco Central com ele guardado. E eu só tenho 30. Eu tenho certeza absoluta que se dormir sem esses 20 que está faltando, no outro dia a gente vai ter algum tipo de problema com o Banco Central. Então, para evitar esse tipo de situação, o que esse banco faz? Ele pega dinheiro em outro banco, no meu exemplo, né? Esses 20 que está faltando, e coloca lá para dormir, e no outro dia ele pega e devolve para outro banco. Tá legal? Ok? E aí dorme, trabalha o outro dia para ver se consegue, e assim a gente vai trabalhando. Então, basicamente é isso, tá, gente? Só para você entender. Claro que a gente vai aprofundar mais esse tema com você, mas basicamente é isso. Os bancos, eles têm uma conta dentro do Banco Central, se chama conta de reserva bancária. Ela tem um valor diário que ela tem que se manter ali, ou seja, né, já que eu sou um banco, eu tenho que ter lá um determinado valor naquela conta, e se eu não tenho um valor suficiente, eu sou obrigado a pegar dinheiro em outros bancos, tá legal? Isso ocorre no mercado interbancário. Bacana? Legal? Então, geralmente, tá? Não sempre. Eu tenho que usar muito esse termo geralmente, porque a gente ainda vai aprofundar esse tema. Mas, geralmente, um banco, quando empresta dinheiro para outro banco, ele emite uma coisa chamada Certificado de Depósito Interbancário, tá? Certificado de Depósito Interbancário, que é a nossa tal CDI, tá legal? Você já deve ter ouvido falar em algum momento da taxa DI, na verdade? Mas aqui eu estou falando do título, tá? E não da taxa. Então, quando o Banpará empresta dinheiro para o Bradesco emite para ele um certificado de depósito interbancário, que basicamente seria um comprovante de que o Banpará emprestou para o Bradesco. Beleza? Bacana? Então, ó, são títulos emitidos por bancos para captação de recursos entre instituições financeiras, tá bom? Claro, né, que o Banpará não vai emprestar para o Bradesco esse dinheiro sem cobrar nada. Então, a taxa que eu cobro para esse banco se chama taxa DI. Ok? Beleza? Por isso que você ouve falar, a taxa DI, 100% da CDI. Na verdade, ele não está te dando o título, ele está te dando a taxa. Ele vai te dar a mesma taxa que um banco está pagando para outro banco. Beleza? Bacana? Vamos lá, então. Continua comigo. Ó, basicamente, tá? Nesse mercado monetário, quando o Banco Central faz operações também com outras instituições financeiras, ele tem alguns objetivos. Então, você não vai ver o Banco Central emprestando dinheiro para banco porque ele quer. Não é assim, tá legal? Ele tem alguns objetivos, tá bom? E basicamente esse objetivo dentro do mercado monetário é uma política que a gente chama de política monetária, tá? Então, você acredita, a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. Só sobre política monetária, tá legal? E basicamente é uma política que ela tem o objetivo de controlar a inflação, ok? Beleza? Então, basicamente é uma política voltada para o controle da inflação, ou seja, o Banco Central vai fazer alguns movimentos no mercado para tentar manter a inflação sob controle, beleza? Bacana?
E olha só que interessante, no mercado monetário ocorre essas operações, tá? Então no mercado de moeda, no mercado interbancário ocorre essas operações. Na verdade, o Banco Central ele mexe com o banco para o banco mexer em você. A verdade é essa, tá legal? Parece que não deu muito certo mexer com você de forma direta. Lembra do Collor, por exemplo? O Collor pegou dinheiro da poupança e segurou o dinheiro da poupança. Na verdade, não deu muito certo para ele. Então os bancos mudaram a estratégia. O que eles decidiram fazer? Vamos mexer no dinheiro do banco, porque se eu mexer no dinheiro do banco, o banco vai mexer com eles. Porque banco com pouco dinheiro empresta caro. Banco com muito dinheiro empresta a uma taxa menor, mais barata. Entendeu? Então, esse mercado ele tem muito acontece muito isso da parte do Banco Central. Ora ele está colocando dinheiro na economia, ora ele está tirando dinheiro da economia, tá bom? Preste atenção que a gente vai ter uma aula para te dizer o seguinte: toda vez que ele está tirando dinheiro da economia, tá legal? Ele está fazendo uma política chamada contracionista. Olha, você já está falando bonito pra caramba, né? Ó, né? Mercado monetário, mercado de moeda, mercado interbancário, tá legal? E agora mais uma palavra, contracionista. O que é isso na prática, para você entender? Quando o Banco Central está tirando dinheiro da economia, tirando dinheiro dos bancos, tá legal? Está retirando esse dinheiro da economia, ele está contraindo essa economia, tá legal? Rômulo, como é que ele faz isso? Como é que ele vai fazer isso? Tem várias formas. A gente vai encontrar várias formas, mas eu vou te dar uma, tá legal? Que é essa aqui, ó. Toda vez que o Banco Central quer contrair a economia, ou seja, tirar dinheiro dela, ele vai fazer uma coisa, um movimento chamado venda de títulos, tá legal? Então o Bacen, ele passa a vender título. Porque a intenção dele ao vender um título é tirar dinheiro da economia. Beleza? Ok? Pensa comigo, ó, se eu te vender algo, digamos que eu te venda esse celular, tá legal? Eu vou te entregar o celular e você vai me dar dinheiro. Ou seja, você vai ficar sem dinheiro, mas você vai ter o celular. É exatamente a intenção do Banco Central quando passa a vender títulos para instituições financeiras. A intenção é fazer com que as instituições fiquem com título e entreguem o dinheiro para ele para ficar com menos dinheiro no mercado. Tá legal? Ok? Agora, por exemplo, quando o Banco Central quer expandir a economia, colocar dinheiro, né, fazer a taxa de juros baixar, ele vai fazer um movimento inverso. O que é o movimento inverso? É o Banco Central fazendo uma compra de títulos. Tá legal? Então ele vai nos bancos e compra os títulos do banco. Agora, se eu comprar esse celular que tá aí na sua mão, que tu tá doido para mexer, que eu sei, né? Se eu comprar ele de você, você me entrega o celular. Mas em compensação, o que é que vai ter na tua mão? Dinheiro. Tá legal? Então, você vai ver dentro do mercado de moeda, do mercado monetário, acontecer muito isso. Quando o Banco Central se intromete nesse mercado, geralmente a intenção ou é contrair a economia, vendendo títulos, ou expandir a economia comprando títulos das instituições financeiras. Beleza? Bacana? Ok? Vamos lá? Vamos para cá. Olha só. Outro mercado que a gente vai ver, mercado de câmbio. Tá legal? O que é o mercado de câmbio, pessoal? É o mercado que ocorre operações com moeda estrangeira, tá? E aqui eu queria que você tomasse cuidado. Por quê? Porque assim, ó, você tem que falar a moeda estrangeira. Quando você estiver assistindo a minha aula de câmbio ou quando estiver com seus professores estudando, tem que tomar cuidado, porque assim, a prova gosta de dizer assim, ó, no mercado de câmbio ocorre operações somente com dólar, somente com euro. Cuidado, já tá errado, tá legal? Na verdade, toda operação que a gente faz em moeda estrangeira, qualquer tipo que seja, ela faz parte do mercado de câmbio. Beleza? Ok? Esse mercado de câmbio, ele tem a sua própria divisão, beleza? Bom, como é que eu posso dividir o mercado de câmbio? Mercado primário e mercado secundário, ok? Beleza? Mercado primário, mercado secundário. Prof, o que é o mercado primário de câmbio? O que é isso? É toda entrada e saída de moeda estrangeira. Ou seja, quando a dona Ana manda dinheiro para você aqui no Brasil, está entrando pelo mercado primário. Quando você manda para o André, que está lá nos Estados Unidos, ele também sai pelo mercado primário. E tá entendendo? É estranho, né? Professor, o certo não era entrar pelo primário e sair pelo secundário? Não. Tanto a entrada quanto a saída de moeda estrangeira, elas saem e entram pelo mercado primário de câmbio.
Beleza? Bacana? Por isso que você tem que tomar cuidado lá na hora quando o teu professor estiver te explicando isso aí. Tá bom? Então, presta bem atenção, toma cuidado e na hora da prova mais ainda. Tá bom? Ok? E o que seria o mercado secundário? São operações entre bancos. Então, um banco, quando faz operação com outro banco em moeda estrangeira, isso aí é mercado secundário. Tá legal? Bacana? Então, olha só. Então, nesse mercado é onde pessoas ou empresas convertem moedas estrangeiras para a moeda nacional e vice-versa. Tá legal? Esse mercado, só para você logo ir se preparando, tá? Ele é extremamente supervisionado e controlado pelo Banco Central. Só para você ter uma noção, o Banco Central ele tem um monopólio das operações de câmbio. Prof, o que é o monopólio das operações de câmbio? Basicamente é só o controle quase que total de tudo que entra e sai dentro do mercado de câmbio. Tá legal? Acho que 99,9% das operações de câmbio passam pelo Banco Central. Claro, né? Tô falando de operações, né? Reais, né? Sem fazer besteirinha com dinheiro, tá? Ok? Beleza? Então, essas passam pelo Banco Central, tá ok? E aí você vai ver o Banco Central também fazer uma outra política que não é a monetária, tá? A política monetária, aquela de controle da inflação, é a que a gente acabou de falar agora, né? Mas a gente também tem a política cambial. E aí você vai ver basicamente o Banco Central tentando, através de leilões, colocar moeda no mercado para baixar o preço ou tirar moeda estrangeira do mercado para aumentar o preço. Beleza? Então, tudo isso nós vamos ver nas aulas de câmbio. E detalhe, ó, se for a 6 Gran Rio, porque assim, ó, eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não sei se é a 6 Gran Rio. Tudo indica que é, e a gente realmente está se preparando para ser. Se for ela, e eu acredito que seja, ela ama este mercado. Então, quando você tiver aulas de câmbio aí com seu professor, suga ele ao máximo. Você precisa sugar ele ao máximo. Tá legal? Beleza? Porque você vai precisar disso. Ok? Bacana? Continua comigo lá. Deixa eu mostrar aqui para você outro mercado, tá bom? Nós temos um outro mercado que a gente chama de mercado de crédito, que é o mercado onde a maioria de vocês vão trabalhar. Não vou mentir para você, tá? Então, eu comecei nesse mercado. Quando eu entrei, olha, o meu primeiro banco, gente, foi o Banco Real, tá? E eu entrei no mercado de crédito, tá? E é basicamente onde tem mais vaga. Ou seja, o que é? É o atendimento do dia a dia, gente. Né? Você vai, não tem o pessoal atendendo lá? É justamente para isso. Qual é a nossa função, gente? Conseguir dinheiro para poder emprestar. Conseguir dinheiro para poder emprestar. Então saiba de uma coisa. Quando você for para uma agência, você vai ter meta para abrir conta corrente, abrir poupança, fazer um CDB, um RDB, tá ok? Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso dia a dia. O dia a dia do bancário é isso, né? Captar dinheiro para poder emprestar. Captar dinheiro para poder emprestar. Tá legal? Então, essa captação de recurso a gente faz abrindo conta corrente, abrindo poupança, fazendo CDB, fazendo RDB. E a gente está captando esse dinheiro, tá legal? O que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai emprestar esse dinheiro, tá legal? E aí, isso é o mercado de crédito na prática, né? Você emprestar o dinheiro do banco é o mercado de crédito na veia, tá legal? Ok? Só que eu queria que você tomasse cuidado, porque aqui tem alguns termos que eu preciso que você grave, beleza? Olha só. Primeira coisa que a gente tem que saber que quando o banco capta dinheiro, ele vai ter que ter uma fonte de recurso para isso, tá legal? Então ele vai ter que procurar um grupo de pessoas no mercado que possui receita sobrando. Ou seja, né, o cara tem o salário dele todo mês, mas ele recebe bem mais do que ele gasta. Então, essa pessoa que tem excesso de receita, né, ou tem mais receita do que despesa, nós temos um nome que a gente dá para ela, que é o tal do agente superavitário. Tá legal? Poxa, professor, isso aí pode cair na minha prova? Pode sim, cara. Pode sim, tá legal? Durante muito tempo, esse conceito foi muito cobrado, né? Quem é o agente superavitário? É o cara que tem dinheiro sobrando, é o cara que tem excesso de receita sobre despesa, né? Esse é o agente superavitário. Então, o banco capta dessas pessoas. É por isso que a gente vai tentar fazer com que ele abra uma conta corrente, uma poupança, ok? Um CDB, um RDB. Só que tem uma situação, cara. Para a gente convencer essa pessoa a poupar o dinheiro, a gente precisa, na maioria das vezes, não sempre, tá? Nem sempre é assim, mas na maioria das vezes a gente vai ter que remunerar essas pessoas. Porque, ó, quando uma pessoa guarda dinheiro na poupança, o que ela quer?
Rendimento. Quando ela guarda dinheiro no CDB, o que ela quer? Rendimento. Você tá entendendo? Então, essas pessoas, elas vão representar pra gente um custo. Tá legal? Então, imagina, por exemplo, que eu consegui convencer você a colocar 15 mil no Banco do Estado do Pará em um CDB. Tá legal? E digamos que eu prometi para você que eu ia pagar 5%. Isso vai ser um custo para mim. E aí vai ser baseado nisso que eu vou fazer o meu preço do meu empréstimo. Ou seja, quando eu for emprestar para o outro grupo, que estão chamados de deficitários, né, que são pessoas que têm necessidade de recurso, que precisam de dinheiro e estão querendo dinheiro emprestado, eu vou ter que fazer um preço que possa ficar uma parte para mim. Então, se eu vou pagar para você 5%, eu não vou emprestar 5% para Maria. Eu vou ter que prestar 10, eu vou ter que prestar 15, tá legal? Ok? Então, é bom você saber os dois grupos, tá? O banco, ele fica intermediando uma relação entre os agentes superavitários, né? Claro, tentando convencê-los a guardar o dinheiro no banco, tá legal? E pegando esse dinheiro para emprestar para os agentes deficitários, que são um grupo de pessoas que têm necessidade de recurso, tá legal? Essa galera não é qualquer um, tá, gente? Não tô dizendo aqui para você chegar lá no Banco do Brasil, pegar uma placa e falar assim, bora, vem, quem quer pegar dinheiro emprestado? Não tô falando isso para você. Claro que a gente vai fazer toda uma análise para saber realmente quem são as melhores pessoas para a gente poder emprestar esse recurso. Tá legal? Bacana? Olha aqui para mim e lê esse texto comigo, ó. Instituições financeiras captam dinheiro de investidores superavitários e emprestam para quem precisa, que estão os deficitários, tá legal? E assim, volto a repetir, na maioria das vezes, quando a gente capta dinheiro, a gente vai ter que pagar alguma coisa. Mas por que eu tô falando isso? Por causa de uma coisa chamada conta corrente, tá, pessoal? Dependendo da conta corrente que você tem em um banco, ela acaba não sendo um custo para o banco, sabia? Porque, por exemplo, se você tem aquelas contas antigas que não estão atreladas a um CDB e você não está recebendo rendimento nenhum, essas contas, basicamente, é uma conta que o banco capta o teu dinheiro e não precisa te pagar nada. Ao contrário, tu ainda paga uma coisa para ele chamada tarifa. Tá legal? Então, essas contas que hoje, né, não estão atreladas a um CDB, a um RDB, a um fundo de investimento, elas são contas que, basicamente, o cliente que deixa o dinheiro guardado lá está entregando o dinheiro grátis para o banco. E eu acabei de te mostrar que existe um mercado onde um banco consegue emprestar dinheiro para o outro banco no outro dia. E, tipo assim, intervalo de um dia para o outro, intradia. E ele ganha rendimento com isso. E ele não te repassa. Então é bom até você botar logo, já que você está estudando para a área bancária, é você entender o seguinte, bom, eu preciso ter uma conta, mas uma conta que esteja atrelada a algum rendimento para que o banco não só ganhe dinheiro sobre mim. Tá legal? Então por isso que o Nubank ficou tão famoso, porque ele dava rendimento. Por isso que o PicPay ficou tão famoso, porque dava ali um rendimento e aí o pessoal começou a se interessar. E claro, né, vários bancos hoje eles têm uma conta corrente atrelada a um CDB. Beleza? Bacana? Então, vamos lá. Olha só. Tem um conceito também que a gente precisa gravar, que é o conceito do spread bancário. Tá legal? O conceito do spread bancário é justamente esse aqui que eu vou ler com você agora, que ele fala assim, ó, é a diferença entre os juros cobrados nos empréstimos, tá bom? E os pagos aos investidores, tá legal? O que é isso? Eu não falei para você que muitas vezes a gente capta 5 e empresta 15, no meu exemplo? Então, essa diferença, ou seja, esta parte da operação financeira, é o que nós chamamos de spread, tá legal? Só que tem dois termos aqui que eu pulei, mas eu queria que você entendesse. Toda vez que o banco está emprestando dinheiro, nós chamamos isso de operação ativa, beleza? Então, para o banco, é uma operação ativa tudo aquilo que ele empresta, ok? Beleza? Mas para o banco, é uma operação passiva tudo aquilo que ele capta de recurso. Ou seja, quando eu estou captando na conta corrente, no CDB, no RDB, numa LCI, numa LCA, para a gente, isso nós chamamos de operação passiva. Beleza? Bacana? Legal? E essa parte do banco você tem que tomar cuidado, porque essa parte que fica para o banco, que é o spread, você não pode dizer na prova que é apenas o lucro do banco. Cuidado, cuidado com isso lá, tá legal? Não é apenas o lucro do banco. Por quê, Rômulo? Porque, na verdade, esses 10% que no meu exemplo, que eu estou falando que vai ficar para a gente, na verdade, ele tem muita coisa que a gente vai pagar dali. Por exemplo, ó, a gente vai ter que tirar os tributos,
por exemplo. A gente vai ter as despesas com o teu salário, porque você não vai ser uma pessoa barata, não é verdade? A gente vai te pagar alimentação, a gente vai te pagar, aleluia, eu já tô até me tremendo aqui, glória a Deus, né? Vai ter o teu salário, vai ter tua PL, né? Aí tu vai ter plano de saúde, rapaz, mas é muita coisa que tu vai ter. Então tu não é uma pessoa barata, então temos despesas aí com você, tá legal? Beleza? A gente coloca em determinada situação até o valor de recolhimento compulsório, ou seja, já coloca um valor a mais ali, porque a gente sabe que uma parte a gente vai ter que depositar no Banco Central, tá legal? Que é o depósito compulsório. A gente coloca o risco de crédito nessa operação, porque assim, ó, para cada 10 pessoas que eu empreste, em determinada situação, às vezes 5 pagam e 5 não pagam. Ou 7 pagam e 3 não pagam. Então a gente acrescenta um valor justamente prevendo o risco de repente não receber o pagamento. Tá legal? Ok? E claro, né? A nossa receita, né? Nossa margem, nosso lucro. Então eu não posso dizer que apenas tem lucro. Não pode estar errado. Mas eu posso dizer que no meio do spread bancário tem sim o lucro que o banco deseja receber, tá legal? Então cuidado com isso na hora do texto lá, porque prova, gente, hoje em dia, ela parou de fazer questões para te perguntar o que é o spread bancário, para fazer uma questão que envolva ali interpretação de texto, para tentar ali saber se você entende de fato daquilo que você está lendo, tá bom? Ok? Então, vamos para lá, continua comigo. Olha só, o que é interessante? No mercado de crédito, nós temos uma situação que você tem que gravar. É muito importante você gravar, você vai aprender isso, tá? Quando é o momento que as taxas de juros no Brasil ficam altas, tá bom? Ok? Bancário que é bancário, ele tem que estar todo o tempo de olho numa reunião que ocorre lá no Banco Central, que a gente chama de Comitê de Políticas Monetárias, na reunião do Copom, tá legal? Ela ocorre eu vou falar três formas que a prova fala sobre isso. Aproximadamente a cada 45 dias, a cada 45 dias ou 8 vezes ao ano, tá bom? Então, basicamente, a gente sabe que a cada 45 dias haverá uma reunião do Comitê de Política Monetária que vai decidir uma taxa muito importante para a gente, que é a taxa Selic. Na verdade, ele vai decidir a meta da taxa Selic, que vai acabar ali influenciando as demais taxas. Quando eles decidem essa taxa, isso acaba influenciando as outras taxas a seguirem o mesmo nível. Então, por exemplo, ó, quando a Selic diminui, o que é bacana lá no banco? É que o crédito também diminui. Ou seja, as taxas de juros ficam baixíssimas. Então, qual é o melhor momento, por exemplo, de você pegar um dinheiro emprestado? Quando a Selic está baixando. Quando a Selic está baixando, esse é o melhor momento para você pegar dinheiro emprestado. Tá? Então, para o mercado de crédito, é o momento que mais a gente consegue emprestar dinheiro para o nosso cliente. Pô, é muito fácil, porque a taxa tá baixa, fica mais fácil, parcela fica melhor e a gente libera esse dinheiro, entendeu? Então, quando a Selic diminui, quando a Selic cai, ó, facilita o acesso a recursos para investimentos e despesas, redistribui recursos entre os agentes econômicos e reduz muito os riscos financeiros. Afinal de contas, é complicado, né? Quando as taxas de juros estão altas, isso acaba realmente afetando muito vários setores do mercado. Tá legal? Ok? Mas, por exemplo, quando a Selic sobe, é um problema. Por quê? Porque aí o banco tem que mudar a estratégia. Aí, quando a Selic está baixa, a gente baixa a taxa de juros, mas em compensação empresta para várias pessoas. Mas quando a Selic sobe, a gente vai ter que subir a nossa taxa de juros, porque a gente acompanha muitas vezes essa Selic. E quando a gente sobe, a gente tem logo uma noção de uma coisa. Eu não vou emprestar para todo mundo, mas as poucas pessoas que eu emprestar, elas vão acabar tendo que pagar um pouquinho mais por conta das pessoas que não conseguem. Então, assim, enquanto numa Selic baixa eu empresto para 30, quando a Selic está alta eu empresto para 1, mas esse 1 vai pagar uns juros consideráveis. Então, quando essa Selic sobe, fica de olho. Não é o melhor momento para você tomar dinheiro emprestado no mercado. É melhor dar uma segurada, né? E esperar, já que você quer, por exemplo, trocar de carro, sei lá, tirar um imóvel, né? Ok? Então, ó, quando a Selic sobe, pode não atender todas as necessidades de financiamento, porque literalmente a parcela fica muito alta e as pessoas não pegam dinheiro emprestado. E claro, né, custos elevados podem tornar ali o crédito muitas vezes inviável, tá bom? Bacana? Vamos lá, continua comigo. Olha só, então
a gente conseguiu, nessa aula, te mostrar exatamente isso, né? Mostrar para você parte do sistema financeiro, né? As principais divisões. É muito importante você saber isso, beleza? Só que olha só, existem outras formas de organizar o sistema financeiro, tá bom? Lembrando que quando ele aparecer na prova com essa sigla, toma cuidado, tá? Não é o órgão, tá? É o mercado onde você vai trabalhar, tá bom? E aí, ó, tem uma forma muito utilizada pelas bancas, muito mesmo, quando eu digo muito, é muito mesmo, praticamente despenca em prova, que é a forma que o Banco Central organiza o sistema financeiro. Ele já não vai dividir entre mercados, como eu acabei de te mostrar. Ele vai dividir entre órgãos, tá? Entre os participantes do sistema financeiro. E ele vai dividir este mercado em 3 partes. Repete comigo em casa, vai, ó, 3 partes. Isso, vai. 3 partes, tá legal? Deixa eu aumentar a tela, deixa eu ver, acho que eu tenho um recurso aqui de aumentar a tela. Peraí, opa, eu errei, tem, não tem? Deixa eu ver se é esse, bora ver se é esse. Ai, agora, ficou bacana. Nesse aqui, é interessante você ver como é que o sistema financeiro é organizado pelo Banco Central. Ele divide em 3 partes, como eu falei para você, ó. Aí nós temos os órgãos normativos, tá bom? Que eles estão no topo da cadeia, são eles que mandam, tá bom? Ok? Nós temos aqui os supervisores, tá bom? Basicamente a ideia é o seguinte, ó, os normativos vão criar regras gerais, ou seja, vão mandar fazer. Os supervisores, além de assegurar que nós que estamos aqui embaixo, assegurar que a gente possa seguir essa regra, mas os supervisores eles têm um papel muitas vezes de detalhar a regra que os normativos criam. Então olha aqui, ó, detalham as regras e asseguram o seu cumprimento. Tá legal? Bacana? E nós estamos aqui embaixo, ó. Nós somos os operadores, né? Então assim, ó, deixa eu te falar um negócio. A gente vai estudar um pouco do Brasil, né? Então você vai ser um operador. Eu trabalho no Banco Pará, então eu sou um operador. Mas eu vou te falar uma coisa, tá? Qualquer pessoa que aprende a estudar, ela pode ser o que ela quiser. Então, se você aprender a estudar, tenha certeza absoluta de uma coisa. Meu amigo, você vai ser o que você quiser. Você vai entrar na Cefa, no tribunal. Vai falando amém, né? No Tribunal de Justiça, você vai. Porque da feita que você aprende a estudar, você escolhe para onde você vai. Tá legal? Beleza? E aqui eu faço um adendo para você, tá bom? Eu sou, além de professor, sou mentor, sabia? Então, eu tenho uma mentoria preparatória para concursos de área bancária. E se você quiser, né, ali sei lá, como é que eu posso dizer, um direcionamento melhor de como estudar, tenho certeza absoluta, eu tenho como ajudar você com isso, tá legal? Até porque na minha mentoria, eu não trabalho mais com aula. Videoaula é aqui, ó, no YouTube. Você vai pegar todas as minhas videoaulas. Comigo, na minha mentoria, é só exercício. Só exercício. Todo o tempo exercitando. Beleza? Bacana? Então, segue a gente lá no meu link que eu coloquei lá para você e aproveita que a gente está abrindo vaga, tá bom? Ok? Vamos lá, então. Continua comigo. Então, são 3 partes, tá, gente? Ó, normativos, supervisores e operadores. A ideia é o seguinte. O normativo manda, então ele cria uma regra geral. O supervisor explica essa regra e fica responsável por ficar fiscalizando os operadores para que eles sigam as regras que foram criadas pelos normativos, tá bom? Beleza? Bacana? Continua comigo aqui, porque esse desenho aqui é interessante. Esse aqui eu vou ter que abrir a tela. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, pronto, bacana. Ó, esse desenho eu tirei do Banco Central, tá, gente? Ó. E ele faz essa divisão. Então, literalmente, você vai ter que ter um trabalho de gravar. Ó. O que é o CMN? Conselho Monetário Nacional. O que é o CNSP? Conselho Nacional de Seguros Privados. O que é o CNPC? Conselho Nacional de Previdência Complementar. Essa galera de cima que eu marquei em amarelo, eles são os órgãos normativos, tá bom? Ok? Muitas vezes, preste bem atenção que eu vou te falar agora, tem muita questão ainda da Sesgran Rio, em que ela pergunta, marque abaixo um órgão normativo, marque abaixo um órgão supervisor, beleza? Bacana? Ok? Então fica de olho nisso, toma cuidado, tá bom? Outra coisa, ó, o que você tem que gravar? Quais são os órgãos supervisores, tá legal? Quais são os órgãos supervisores? Aí nós temos o Banco Central do Brasil, nós temos a CVM, nós temos a SUSEP, nós temos a Previc, ó, Comissão de Valores Mobiliários, ok? A Superintendência de Seguros Privados e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Eu queria te fazer um pedido, tá? Eu não queria ver você gravando sigla,
Porque eu já vi uma prova da SesGranRio escrever aqui no lugar de Conselho Nacional de Seguros Privados, não, foi essa aqui, ó. Conselho Nacional de Previdência Complementar, ela escreveu Conselho Nacional de Plano de Consórcio. Eu tive aluno meu que marcou, tu acredita? Então eu não queria ver, eu queria que você pegasse, eu queria que você falasse Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, beleza? Queria muito que você fizesse isso e vale a pena você fazer, tá bom? Ok? Bacana? Então, é muito importante mesmo que você grave esse desenho, tá? É um desenho que você literalmente deveria ter pregado em algum lugar ali do seu local de estudo, tá bom? Ok? Então, preste atenção também que você tem que saber uma coisa, tá? Quem está embaixo de quem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Conselho Monetário Nacional, que tá, ó, embaixo dele a gente tem um Banco Central. Embaixo do Conselho eu tenho a Comissão de Valores Mobiliários, tá legal? Ó, embaixo do Conselho Nacional de Seguros Privados, quem é o órgão fiscalizador dele? Ó? A SUSEP. Embaixo do CNPC, quem é? A Previc, tá bom? Então vale muito a pena você guardar essa lista aqui e gravar ela para sua prova, porque literalmente ele pode perguntar para você, ó, me fala um órgão supervisor, me fala um órgão normativo. E aqui eu queria muito que você prestasse atenção numa coisa, preste atenção no que eu vou te falar agora. Pelo Banco Central, ele não mistura ninguém com ninguém. Então, quem é normativo, quem é supervisor, quem é operador é operador. Então, ele cria ali uma escala hierárquica, tá legal? Beleza? Começa de cima e vai até aí embaixo. Então, é uma escala hierárquica que ele vai criar ali. Então, eles não se misturam, tá bom? Ok? Então, quando você for perguntado na prova, saiba dizer quem está abaixo de quem, tá? Então, o conselho, né, está acima do Banco Central, o Banco Central está abaixo do conselho, o conselho está acima da CVM, a CVM está abaixo do conselho, a SUSEP está abaixo do CNSP, então a SUSEP está abaixo do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, esses detalhes, esse preciosismo que a gente chama, tá legal? Esse preciosismo você tem que ter. Você vai literalmente ter que gravar isso aqui mesmo, tá bom? Então, tô te falando, grava que isso aqui é certo de cair na prova. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Existe, tá? Preste atenção. Existe sim, tá bom? Existe alguns órgãos, tá bom? Alguns órgãos não, verdade não, né? Existe alguns autores, tá bom? Tá vendo aqueles livros lá que a gente foi lendo? Tá bom? Existem alguns autores que eles, como é que eu posso dizer? Organizam de forma diferente o sistema financeiro. Tá legal? Ok? Como é que ele organiza, professor? Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu tirar aqui da tela, mostrar aqui para você. Ó. Existem alguns autores que eles organizam o sistema financeiro através de subsistemas. Tá legal? E aí, quando ele cria a figura do subsistema, ele cria só dois subsistemas, ó. Subsistema normativo e o subsistema de intermediação, tá bom? Ó, só para você entender, tá bom? Por que que esses caras criam e foram totalmente contra o que o Banco Central fala? Porque a pessoa, quando vai escrever um livro, ela olha para cá e pensa o seguinte, ó. Bom, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNPC, todos eles criam regras gerais. Só que os de baixo também criam regras, explicando ao que o pessoal falou em cima. Então, eles também são órgãos que criam regras. Então, na visão desses caras, o que eles disseram? Não é para ter diferença. Se o Bacen pode criar regra, se a CVM pode criar regra, se a SUSEP e a Previc pode criar regra, como o Conselho cria, então não tem por que fazer essa divisão que o Banco Central faz. Tá legal? O Banco Central ele gosta de ficar tudo divididinho. Quem manda em quem, ele organiza e coloca lá. Mas para esses autores, não. Se eu for levar em consideração que todos criam regras, então eu vou colocar eles como órgãos normativos. Tá legal? E aqui você tem que tomar um cuidado. Por quê? Não é toda banca que usa a palavra subsistema. Então não é toda banca. Eu acho que, sei lá, a cada 10 bancas só existe uma que usa e faz questão sobre isso. Adivinha quem é? A SesGranRio. Exatamente. Entendeu? Então, eu vou te fazer um pedido, tá legal? Grava essa forma aqui. Por quê? Você na prova em que ela tá te perguntando a forma como o Banco Central organiza, você não pode dizer que o Bacen é normativo. Tu não pode dizer que a CVM é normativo, que a SUSEP é normativo, que a Previc é normativo. Tu não pode falar isso se ele estiver perguntando para você na visão do Banco Central.
Mas se ele tiver perguntando na visão de subsistema, tu podes dizer que o Bacen é normativo. Tu pode dizer que a CVM, que a SUSEP e a Previc são normativas. Isso eles usam muito para derrubar o aluno. Teve uma época que alguns mentorandos meus saíram revoltados da prova. Mas, professor, ele falou que o Bacen é normativo, não pode, professor, ele foi contra o Banco Central. Quando a gente foi pegar a questão, adivinha o que estava escrito lá? Ele citava no início da questão que era para responder da forma da análise em subsistema, da forma de organização em subsistema. Entendeu? Então você tem que ficar muito, tem que tomar muito cuidado, tem que ficar com o olho muito aberto. É isso que eu queria dizer para você. Ficar com o olho muito aberto com a Segra Hill, porque ela é danada. Ela é terrível. Tá legal? Bacana? Preste atenção. Cuidado, tá bom? Ok? Então, é o único momento que tu pode dizer que o Bacen, que a CVM, que a SUSEP e a Previc são normativos, se ele estiver se referindo à forma de organização do sistema financeiro em subsistema. Aí você, beleza, você pode falar. Tá legal? Bacana? Show de bola? Olha só, eu até peguei e fiz um desenho aqui para você, tá bom? Então, quando aparecer a palavra subsistema, como é que você vai dizer, ó, que o Bacen, que a Previc, que a SUSEP e a CVM são normativos. Beleza? Bacana? Esses aqui já são mesmo, de fato, né? Não vão mudar nada. Tá ok? Beleza? Mas só nesse momento, tá, pessoal? Por favor, não vai perder questão por besteira. Porque como eu te falei, né? A cada 10 questões, 8 usam a forma que o Bacen organiza. Mas tem 2 que usam, tá? E essas 2, geralmente, quem fez foi a Segra Hill. Tá bom? Bacana? Legal? Deixa eu ver aqui. Show de bola, ó. Aqui o que eu fiz para você? Eu coloquei os órgãos normativos, tá bom? Então, olha aqui, ó. O Conselho Monetário Nacional. E eu queria mostrar o seguinte para você. A gente não viu os 4 mercados, ó? Mercado monetário, de crédito, câmbio, capital, né? O famoso 3C, 1M, tá? 3C, crédito, câmbio, capital, né? E o M é o quê? Moeda ou monetário. Tá legal? Bacana? Esse 3C, 1M, ele é todo normatizado pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizado pelo Banco Central. No caso desse mercado aqui, tá, gente? Ó, mercado monetário é do Bacen. Então, a fiscalização é do Bacen. O de crédito é do Bacen também. Tá legal? O de câmbio é do Bacen também. Tá ok? Só um que a gente tem que tomar cuidado, que é o mercado de capital, que ele vai ser fiscalizado pela CVM. 99,9% desse mercado, quem toma conta é a CVM de fato, tá bom? A gente vai encontrar ali uma citação na 4595 de 64 do papel do Banco Central dentro do mercado de capital. Eu vou mostrar para você mais lá na frente, mas é bom você entender que as provas entendem que a CVM é a que toma conta e fiscaliza o mercado de capital de fato, tá bom? Ok? Bacana? Então, ó, qual é a intenção do conselho? É criar regras, normas, mas nunca executar nada. A gente vai ter uma aula só para explicar isso para você, tá bom? Ok? Olha lá, outro órgão normativo, ó, o Conselho Nacional de Seguros Privados. Eu tenho certeza que se você gravar o nome completo, pelo menos uma questão tu não vai errar. Quem é que normatiza os seguros no Brasil? O Conselho Nacional de Seguros Privados. Eu espero, pelo amor de Deus, que você não erre essa questão. Só que aqui também tem pegadinha. Por quê? Porque existem alguns produtos que também são ali normatizados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. A exemplo, a CAP, tá? Resseguros e a Previdência Aberta. Tá legal? Beleza? Então, o órgão normativo, segundo o Banco Central, é o Conselho Nacional de Seguros Privados, tá bom? E o órgão fiscalizador de todos esses produtos aqui é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Beleza? Bacana? Vamos lá? Continua comigo. Aí a gente tem assim, ó, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Quem que ele vai tomar conta das previdências fechadas, tá bom? Mas ele não vai tomar conta de fiscalizar. Cuidado, ele vai tomar conta no sentido de criar regras, normas, de mandar fazer, tá? Algo que você tem que ter em mente é o seguinte, ó, os órgãos normativos, eles não têm papel de execução. Então, eu não posso dizer numa prova que o CNPC vai executar, que o Conselho Nacional de Seguros Privados vai executar, que o Conselho Monetário Nacional vai executar. Não dá para falar isso, beleza? Eu tenho que dizer que eles estão ali para regulamentar, para criar regras, para dizer o que pode e o que não pode. Beleza? Bacana? Show de bola? E, galera, é isso aqui. A gente acabou de terminar a nossa aula. Eu quero aproveitar o final da minha aula para te dizer uma coisa. Eu quero dizer para você que você consegue.
Você pode e você é capaz, tá legal? Ah, professor, mas eu não tenho todo o tempo que muitas pessoas têm para estudar, mas você consegue também. Ah, professor, mas eu tenho meus filhos para cuidar, eu trabalho o dia todo, e você consegue também, tá legal? Você só precisa estudar um pouquinho a cada dia. Você só precisa pegar o pouco tempo que você tem e reverter esse tempo para o estudo, porque eu tenho certeza absoluta. Toda vez que você estuda, você se afasta mais de onde você estava e se aproxima mais do local onde Deus quer que você chegue. Tá legal? Então não para de estudar, não desiste, porque eu tenho certeza absoluta, Deus é contigo e a gente está aqui para segurar na tua mão e dizer, você pode, você consegue e nós estamos aqui para te ajudar. Tá legal? Até a próxima, tchau, fui! Vai atrás do que você quer. Você não quer ser o melhor? Você não quer vencer? Você não quer ter sucesso? Vai! Vai significa viajar, cara. Vai significa não ter domingo. Sucesso não vem de graça não, cara.